Então, nesse sentido, nós vamos somar as perdas de cargas localizadas inicialmente nesse conduto. Então, somatório de perdas de cargas localizadas, utilizando o método do coeficiente de perda de carga localizada, o método que utiliza o coeficiente K, certo? Bom, na sequência do escoamento, imediatamente quando ele sai da turbina, o que nós encontramos é uma curva de 90 graus, certo? Então, vamos buscar lá o K, que é 0,13, para essa curva de 90 graus. Então, temos um K de 0,13. Nós vamos considerar aí o alargamento da tubulação de sucção para fazer aquela transição com o canal de fuga, veja que ela aumenta o diâmetro conforme nós falamos, e esse alargamento, um K pequeno também, um K de 0,3, então mais 0,3. E mais a saída de canalização com K igual a 1, certo? Então, nesse trecho, nós apenas utilizamos o método do coeficiente de perda de carga localizada para fazer o cálculo, certo? Só que isso aqui vai ser multiplicado por uma velocidade V2 ao quadrado sobre 2G, e as velocidades são diferentes, porque o diâmetro do trecho de sucção é maior do que o diâmetro do trecho adutor, certo? Isso acontecia lá nas bombas também, né? Nós comentamos que é uma regra prática colocar o diâmetro do tubo de sucção maior do que o diâmetro do tubo de recalque, lá no caso das bombas. Aqui no caso das turbinas, o tubo de sucção também tem diâmetro maior do que o tubo adutor, certo? Então, temos aqui uma velocidade V2 que pode ser calculada em função da vazão turbinada. A vazão é a mesma tanto para o trecho 1 quanto para o trecho 2, que é a vazão que passa dentro da turbina, certo? Dividido pela área molhada, ou a área interna do duto 2. É um conduto forçado, portanto, está totalmente preenchido por água. Então, isso aqui vai ser igual a vazão, dividido por π, d2 ao quadrado sobre 4. Muito bem. Veja que essa perda de carga ela acaba sendo escrita em função de V2, mas veja que V2 é função da vazão, portanto, a perda de carga ela fica como função da vazão. Vamos fazer o cálculo da perda de carga distribuída nesse trecho 2. A perda de carga distribuída calculada pela fórmula universal, certo? Perda de carga distribuída calculada por F, LD, aqui entra o L2, apenas o comprimento do trecho de sucção. Nós não incluímos aí nenhum comprimento equivalente no cálculo, porque todas as peças foram calculadas com o método do K. Tudo bem, pessoal? Então, aqui entra apenas o comprimento L2 do tubo. Esse comprimento L2 é um comprimento aqui, segundo os nossos dados, de 12 metros. Bom, vamos lá. Dividido por D2 vezes V2 ao quadrado sobre 2G. Muito bem, essas perdas de cargas quando somadas, né? Essas perdas de cargas aqui quando somadas, ó, elas vão nos dar justamente a perda de carga total verificada no trecho de sucção, certo? Então, a somatória das perdas de carga verificadas na sucção, que é a parcela 3 da nossa equação principal, o somatório das perdas de cargas verificadas na sucção, vai ser o somatório das perdas de cargas localizadas na sucção, aqui utilizamos apenas o método do K, mais a perda de carga distribuída no trecho de sucção. Vamos fechar essa fórmula, porque ela é a parcela 3 da nossa equação geral, certo? Então, aqui nós temos a parcela 3 da equação geral. Antes da gente partir para a solução propriamente dita do problema no Excel, vamos lembrar que o cálculo da perda de carga distribuída fica em função do fator de cisalhamento, tanto no primeiro trecho quanto no segundo trecho, certo? Veja que os diâmetros dos trechos são diferentes, então o diâmetro do trecho 1 é diferente do diâmetro do trecho 2. Portanto, esses fatores de cisalhamento não vão ser iguais, porque também as velocidades não vão ser iguais nesses trechos. Então, aqui a gente teria o fator de cisalhamento 1 no trecho 1 e aqui o fator de cisalhamento no trecho 2. São fatores de cisalhamentos distintos, um no trecho, outro no outro, certo? Então, vamos lembrar que esses fatores de cisalhamento, FI, em que FI, onde I é um trecho qualquer, eles podem ser calculados ou pela fórmula de Colebrook-White, ou pela fórmula de Sony-Jane, ou pela fórmula
de SUMI, ou por outras que tem na literatura, mas as principais são essas, foram essas que nós apresentamos para vocês, certo? Nós vamos fazer aqui o cálculo por SUMI-Jen, pelo fato do F já aparecer isolado no primeiro membro, tá? Então, ó, por SUMI-Jen, a gente sabe que o FI é igual a 0,25 dividido por log de epsilon i, seria a rugosidade do trecho, sobre 3,7 di, é o diâmetro daquele trecho, mais 5,74 dividido pelo número de Reynolds daquele trecho, vamos chamar aqui de RI, número de Reynolds elevado a 0,9. Todo log elevado ao quadrado, certo? Então, conforme nós mostramos na teoria, o fator de cisalhamento F, ele é dependente da rugosidade relativa do tubo, do epsilon sobre D, e dependente do número de Reynolds do escoamento, do número de Reynolds. Portanto, precisamos antes obter a rugosidade relativa dos tubos, esse valor ele precisa ser conhecido, e precisamos também calcular o número de Reynolds do escoamento. Então, tanto a rugosidade relativa, esse é tranquilo, porque nós já temos o material do tubo e temos os diâmetros, né? Então, aqui, ó, EI dividido por DI, né? O EI seria no caso de, se a gente tivesse, por exemplo, materiais diferentes, né? Então, a gente teria rugosidades diferentes desses materiais. Então, nós teríamos EI dividido por DI, o que aparece aqui, tá? E o número de Reynolds, que para condutos forçados tem a velocidade média VI, vezes o diâmetro DI como dimensão característica, tudo isso dividido pela viscosidade cinemática do fluido. Água em temperatura ambiente, a viscosidade cinemática 10 a menos 6 metros quadrados por segundo, certo? Então, aqui nós temos água em temperatura ambiente. Bom, feito isso, nós temos aí todas as ferramentas para partir para a solução do nosso problema em Excel. Tem dúvida aqui nesse desenvolvimento, pessoal? Podemos partir para Excel? Então, vamos partir para uma planilha Excel para que a gente possa aqui montar a planilha e resolver nossos problemas. Inicialmente, vamos colocar aqui ó, dados do trecho de adução. Vamos trabalhar aqui primeiro com o trecho de adução, o trecho que nós estamos chamando de trecho 1, certo? Esse trecho de adução vai ter aqui um diâmetro D1. Vamos já colocar esse diâmetro em metros. Percebam que nos sistemas de turbinas, os diâmetros são bem maiores do que nos sistemas de bombeamento. De forma que no sistema de bombeamento, normalmente nós falamos em diâmetro em milímetros, né? 100 milímetros, 200 milímetros, 50 milímetros. Nos sistemas de turbinas, os diâmetros são grandes, né? Aqui nós temos uma pequena hidrelétrica, um diâmetro de meio metro, é um diâmetro muito pequeno. Se nós compararmos, por exemplo, com outras hidrelétricas, como o caso de Itaipu, né, e outras hidrelétricas de médio porte, que chegam a ter diâmetros da ordem de 20 metros. Esses diâmetros são da ordem de 20 metros. O D1 seria 20 metros, na ordem de 20 metros para Itaipu, por exemplo, certo? Então, nós trabalhamos aí com diâmetros bem maiores. Veja que esse diâmetro aqui, que é um diâmetro de 500 milímetros, é um diâmetro pequeno. Temos uma pequena central hidrelétrica, uma pequena central geradora de energia hidrelétrica. Aqui o valor de L1 em metros, se não me engano, 50 metros, a gente checa isso lá. Qual a outra informação que a gente poderia colocar aqui? Ó, a rugosidade são 1 milímetros, isso em função do material da tubulação. Nós temos um material... Professor, L1 é 25. 25 metros, né? 50 centímetros que é o diâmetro. Depois a gente corrige lá, então, obrigado. 25 metros. E temos aqui também o material aço soldado, vamos levar lá 0,046 a rugosidade, tá? Então, 0,046 e aqui os 25 metros de comprimento da tubulação. São as características desse trecho, certo? Esse trecho ele vai ter algumas singularidades, já vamos anotar aqui as singularidades. E nessas singularidades nós vamos anotar aqui o valor do K, o valor do comprimento equivalente em metro, dependendo da singularidade que nós formos tratar aí nesse trecho, certo? Para que isso então fique bem organizadinho, a gente vai colocar aqui uma embaixo da outra, seguindo a sequência do escoamento.
A primeira delas é a grade, o K é 1.1, não é isso? Depois nós temos a comporta, ou na verdade não é bem a comporta, é a ranhura, né, da comporta. É a ranhura da comporta que vai causar essa perturbação no escoamento, essa perda de carga localizada ali. Na ranhura da comporta, eu não lembro direito, vamos voltar lá, nosso valor do K, 0,2, certo? A válvula de comporta aqui é aberta. Vamos usar aí de 0,2. Tudo bem, pessoal? 0,2. Depois nós temos a entrada em campânula, né? Campânula, a entrada em boca de sino. Obtivemos 1.04. Aqui é 0.2 no caso do meu computador, porque o separador de decimal para mim é o ponto, certo? 0.2 é campânula. Então são essas as três singularidades ali obtidas com o valor do K. A gente ainda tem uma válvula esférica, uma válvula de esfera, e aí nós vamos trabalhar com comprimento equivalente, e o comprimento equivalente dela é 3 vezes o diâmetro, e aqui a gente já começa a fazer o cálculo, 3 vezes o diâmetro, 3 vezes 0,5, o diâmetro já está em metros, então a gente não precisa fazer essa transformação de unidades aqui nesse caso, tudo bem, pessoal? Vou deixar em preto o que é dado de entrada, e o que é azul, dados que são dados calculados, portanto, 3 vezes o 0,5 vai dar um comprimento equivalente de 1.5. Dúvida daqui, pessoal? Então, vamos só melhorar aqui a apresentação do nosso problema. Estou fazendo aqui meio rápido, né? Mas a gente tem condição de organizar melhor aí na hora de entregar. Eu vi que vocês entregaram direitinho, né? O exercício 4 que nós fizemos, vocês fizeram com as planilhas organizadinhas, né? Ficou bom, tá? Então aqui eu estou fazendo meio rápido, sem colorir, sem nada, para a gente ir mais para a parte que interessa, que é a parte de cálculo. Muito bem, a gente precisa de um dado geral, que seria o dado da vazão do nosso problema, certo? Então a gente precisaria, nesse caso, impor aqui uma vazão turbinada, né? Então vamos colocar aqui um dado geral, que não é dado nem do trecho 1, nem do trecho 2, propriamente dito. Eu vou até criar aqui uma coluna, e a outra para separar um pouquinho. Seria aqui um dado geral. Dados gerais. Dados gerais do problema. São dados que não são específicos nem de um trecho, nem de outro. Desses dados gerais, a gente tem a massa específica do fluido em quilograma por metro cúbico. Nós vamos montar uma planilha que possa trabalhar com outros fluidos que não sejam água, mas embora o que nós vamos turbinar é água aqui, tá? Mas a gente poderia trabalhar, por exemplo, com a água com uma certa salinidade, que teria uma massa específica um pouco maior. Se essa usina fosse numa região estuarina, por exemplo, uma região de maré, né, sujeita a efeito de maré, por exemplo. Vamos considerar aqui 1000 kg por metro cúbico. Vamos colocar aqui também a viscosidade cinemática do fluido. Ela é dada em metro quadrado por segundo. Metro quadrado por segundo é 10 a menos 6 metros quadrados por segundo no caso da água e em temperatura ambiente. Vamos colocar aqui a vazão turbinada. Vazão turbinada em metro cúbico por segundo. Essa é a resposta do nosso problema. É isso que o problema pede para que a gente calcule, certo? Por enquanto eu não vou preencher nada. Mas um outro dado geral seria a cota do nível de água lá no reservatório. Esse dado é importante. E também a cota do nível de água no canal de fuga. Porque a partir desses a gente tem condição de calcular a nossa queda bruta do sistema. Vamos colocar esses dados lá. Nível de água na cota 656, no reservatório 639 no canal de fuga. 656, 639. De posse desses valores, a gente tem aqui a queda bruta do sistema, né? Vamos chamar aqui de queda bruta. Que é o valor de HB. Que é a diferença entre essas cotas? Então, temos 17 metros de queda bruta. Aí,
isso que, no máximo, consegue se explorar para gerar energia hidrelétrica. Vai ser menos do que isso, porque haverá perda de carga tanto na sucção quanto na adução. Então, o sistema não vai conseguir aproveitar os 17 metros de desnível, ele vai aproveitar menos do que isso. Certo, pessoal? Bom, a vazão turbinada, é o que o exercício também pede, a gente vai ter que inicialmente impor um valor qualquer, um valor arbitrário, e depois calcular esse valor usando uma ferramenta numérica como o atingimento, por exemplo, certo? Então, eu não sei exatamente, vou supor que seja vazão de 1 metro cúbico por segundo, uma vazão turbinada de 1 metro cúbico por segundo. Bom, eu acho que esses seriam os dados mais gerais aí do nosso problema, certo? Trabalhando aqui com o trecho de adução, a gente tem condições agora de calcular, em função dessa vazão que foi imposta, a velocidade, o número de Reynolds e uma série de outros fatores. Aqui, por exemplo, a gente já pode colocar o valor da rugosidade relativa, é 1 sobre D1, a rugosidade relativa desse trecho, que é igual a 0,046, dividido, agora vamos prestar atenção, porque o E1 está em milímetro e o D1 está em metros. Então, nós temos que pegar o valor em metro e multiplicar por 1000 agora. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aqui? Não vamos errar bobeira aqui. Veja que as unidades são diferentes. A rugosidade está em milímetro, o diâmetro aqui está em metros. Tá? Vamos calcular, então, a velocidade V1 em metros por segundo, nesse primeiro trecho. Lógico que ainda é um cálculo baseado no valor inicial arbitrado, no valor da vazão turbinada, que inicialmente é um valor que nós arbitramos, certo? Bom, a velocidade é igual a vazão dividido pela área, mas antes disso nós vamos calcular a área, já que a gente vai precisar dessa área a todo momento, vamos calcular a área 1 aí do conduto, metro quadrado, igual a π vezes D1, veja que eu também não preciso transformar a unidade, porque ele já está em metro, tá? Ao quadrado sobre 4. Então, esse é o valor da área em metros quadrados. Agora sim, a gente vai calcular a velocidade nesse trecho em metros por segundo. Velocidade média do escoamento nesse trecho. É igual a vazão dividido pela área. 5,09. Tudo bem, pessoal? Calculada a velocidade, a gente tem condições de calcular o número de Reynolds no primeiro trecho. O número de Reynolds é igual a velocidade vezes o diâmetro é a dimensão característica, dividido pela viscosidade cinemática do fluido. Lógico aí, 252 milhões, né? 546 mil e alguma coisa. Então, nós temos ali um valor que mostra que o escoamento é bastante turbulento nessa tubulação. Vamos calcular agora o fator de cisalhamento nesse trecho, e para isso utilizar a forma de Suomi-J, 0,25 dividido por log na base 10 de epsilon sobre d dividido por 3,7 mais 5,74 dividido pelo número de Reynolds elevado a 0,9. Fechou. Certo? Fator de cisalhamento na ordem de 10 a menos 2, conforme a gente já vem falando. Tá? Agora, o que nós podemos fazer é calcular aqui a soma das perdas de cargas localizadas, né? Calcular aí todo o somatório das perdas de cargas localizadas, ou a soma de todas as perdas de carga. Vamos calcular primeiro aqui, ó, as perdas de cargas localizadas, vou chamar aqui de DHL, mas que utilizam ali o K, tá? Essa perda de carga computada em metros. Vamos utilizar ali os valores de K. Então, temos a grade, mais a comporta, a ranhura da comporta, mais a campânula. Tudo isso multiplicado por V1 ao quadrado dividido por 2G. 2 vezes 9,81 ou 19,62. Perda de carga aí de 3 metros nesse trecho, né? O somatório das perdas de cargas localizadas de 3 metros. Tudo bem, pessoal? Tá aqui? Tranquilo? Bom, vamos agora calcular a perda de carga distribuída mais a perda de carga localizada na válvula.
Vamos lembrar que esse cálculo utiliza a fórmula universal da perda de carga. Portanto, F vezes o comprimento real da tubulação nesse trecho, L1, mais o comprimento equivalente da válvula esférica, dividido pelo diâmetro, vezes V ao quadrado sobre 2G. (0,88 metros). Certo? E aqui temos a soma das perdas de carga no trecho 1. Essa soma em metros vai ser este valor mais esse valor. Tudo bem, pessoal? Então aqui a gente faz esse cálculo e eu vou destacar ali a soma da perda de carga, porque essa soma da perda de carga ela tem importância na nossa solução final, porque ela é a variável que nós chamamos no nosso problema, na nossa equação geral, de variável, se não me engano, 2. Né? Vamos ver aqui, é a variável 2. Então, acabamos de calcular o somatório do delta H1. Tudo bem? Vou deixar aqui até destacado esse valor. Agora nós vamos trabalhar com os dados do trecho de sucção. Vou aproveitar aqui o formato e trazer para cá. Com dados do trecho de sucção.